Faixa Independente. O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores. Bom dia. Será o orçamento público uma peça de ficção, como alguns têm diagnosticado? Além disso, qual seria o momento mais propício para que a sociedade interfira no processo de orçamento? Será na elaboração do orçamento ou agora quando se discute, por exemplo, a lei de diretrizes orçamentárias? E mais que isso, essa semana o Plano Real fez 10 anos. Essa mudança radical na administração econômica e monetária do Brasil fez bem ou mal para o nosso país? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Público Notório. Hoje é domingo, 4 de julho de 2004, estamos no ar. Muito bem, e quem vai discutir conosco todos esses assuntos é um mineiro de Lavras, no sul de Minas, tem 54 anos, é advogado, empresário dos setores de construção civil, hotelaria e comunicação e atualmente é senador, eleito aqui pelo Distrito Federal com quase 600 mil votos. Ele é o presidente da Subcomissão de Turismo do Senado Federal e vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos daquela casa. E integra a Comissão Mista de Orçamento. Nós estamos falando do senador Paulo Otávio Alves Pereira. Bom dia, senador. Bom dia, João Domingos. É um prazer enorme estar aqui no Público Notório. É um programa que realmente enriquece Brasília e o Brasil. Muito bem. Bom, e como sempre, antes de estar com o nosso convidado, nós vamos passar rapidamente pelos principais fatos da semana. Olá! A Comissão Executiva do Partido dos Trabalhadores, PT, decidiu punir os parlamentares que votaram contra o salário mínimo de R$ 260. O PT resolveu que os 3 senadores e os 9 deputados que votaram pelo mínimo de 275 não poderão mais representar os partidos nas comissões, tanto na Câmara como no Senado. O senador Rames Tebet fez um apelo para que a Câmara dos Deputados vote imediatamente a PEC paralela da reforma da Previdência. O senador disse que para merecer o respeito do povo é indispensável que o Congresso cumpra seus acordos políticos. A greve do Judiciário acabou na última quarta-feira. Os servidores da Justiça Local decidiram retomar as atividades justamente quando começa o recesso dos tribunais superiores. Essa foi a principal justificativa para o fim da greve, pois os trabalhadores devem iniciar as férias durante o recesso dos juízes. Apesar da suspensão do movimento, os servidores continuarão mobilizados para pressionar o governo federal e o Congresso Nacional. Eles reivindicam um aumento de 12% para 30% da gratificação de atividade judiciária. Já os servidores de 32 das 44 universidades federais estão parados. Os grevistas querem cumprimento do acordo que prevê o pagamento da gratificação, mas é preciso esperar a aprovação do projeto de lei enviado somente essa semana ao Congresso Nacional. É com vocês, João Domingos. Bem, eu quero acrescentar aqui que um dos principais fatos da semana, de interesse particularmente dos servidores públicos, foi um projeto do senador Jefferson Pérez, do PDT, que propõe a correção da tabela do imposto de renda pelo IPCA. Isso particularmente para os servidores públicos, que estão, na média, há 9 anos sem aumento real, é de extremo interesse evitar esse confisco. E também eu queria ouvir aos seus comentários, senador, além desse projeto do senador Jefferson Pérez, da questão de que estão se reivindicando que vote logo a PEC paralela. Eu aproveito para lembrar ao senhor que esse é um programa patrocinado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e que a PEC paralela, que trata da reforma da Previdência, é de vital importância para os servidores públicos. Como o senhor se posicionou na reforma da Previdência e quais seus comentários sobre esse acordo da PEC paralela? Bom, em primeiro lugar eu quero cumprimentar todos os servidores públicos do Brasil, até porque por morar em Brasília há 44 anos eu aprendi a respeitar o servidor. Eu tenho muitos amigos servidores, parentes servidores públicos, então realmente eu tenho observado que em muitos momentos o Brasil não valorizou
o servidor como deveria ter valorizado. Agora começam a se criar os planos de cargos e salários, os planos de carreira, mas durante algum tempo, nessa última década principalmente, sempre pareceu ao país, à nação brasileira, que o servidor era o responsável por todas as mazelas do país. Principalmente na última década. O servidor pagava a conta de tudo. Né? O problema é do servidor. E não é. O servidor no Brasil, o servidor público brasileiro é mal pago, né? Não é estimulado, né? Não é incentivado. O servidor muitas vezes observa que os cargos principais são preenchidos pela janela ou por indicações políticas. Né? Isso, logicamente, desestimula. Né? Eu sou totalmente favorável à valorização do servidor. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem registrado isso, porque conheço profundamente a vida do servidor e as dificuldades do servidor público e o que ganha hoje. O servidor público brasileiro que chegou a ganhar bem, né, há muitos anos atrás. Há muitos e muitos anos atrás. E eu me lembro bem, né, no começo da própria Brasília, na época de JK, né, o servidor era valorizado. Ser, por exemplo, um professor era valorizado, ser um funcionário do Ministério da Fazenda tinha um bom salário. Hoje nós vemos que, né, se colocarmos em valor de dólar, há uma diferença brutal. E não vem a reforma da Previdência. E vem a reforma da Previdência. Retirado direito. Você colocou bem a reforma da Previdência, que tanto, né, se discutiu. Né? Nós, da FL, votamos, né, contra todos os índices que prejudicaram o servidor público. Depois de muita luta, conseguimos aprovar a PEC paralela da Previdência, que infelizmente, apesar de compromisso acertado com o governo, não foi votado ainda na Câmara dos Deputados. Eu sou, né, daquele tipo de pessoa que acredita e confia. Eu sou muito confiante nos tratos. Já me prejudiquei muito por isso. Mas continuo confiando. Né, acredito que o compromisso estabelecido na votação da PEC paralela venha a ser respeitado pela Câmara dos Deputados. Nós não podemos admitir que agora, no ano 2004, quando o país cresce, quando queremos uma nova mentalidade, os próprios políticos não apresentem para o Brasil a noção de seriedade, que é o trato político, o trato dos compromissos. Então eu tenho certeza que essa semana mesmo fizemos pronunciamento sobre esse assunto, sobre a votação prometida pela Câmara dos Deputados, e espero que venha a ser cumprido, né, o que foi acertado. De uma coisa que eu tenho visto até com uma certa alegria, é que o Supremo, aos pouquinhos, né, começa a resgatar alguns direitos, né, que foram tomados do servidor público. Então, aos pouquinhos, mesmo lá, na casa maior da lei brasileira, a gente já começa a observar a inteligência dos ministros do Supremo em resgatar direitos que foram tomados do servidor público. Mas, PEC paralela, a Câmara tem o compromisso de votar e aprovar. Muito bem. E um assunto que também está na ordem do dia, até com uma certa emergência no Congresso Nacional, é a Lei de Diretriz Orçamentária, que é aquela lei que determina as prioridades e as diretrizes para que seja elaborado o orçamento público lá no segundo semestre. Vamos, com a nossa reportagem lá no Congresso Nacional, ver o posicionamento daquela casa e a quantas andas o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Há 15 dias, a Comissão do Orçamento tenta apreciar o relatório ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias que estabelece as metas e prioridades para a elaboração do orçamento em 2005. Nesta semana, deputados e senadores se reuniram para discutir a LDO, mas, por falta de quórum, a sessão foi encerrada. Para evitar o desgaste ocorrido neste ano na votação do salário mínimo, o relator da LDO, senador Garibaldi Alves Filho, pretende estabelecer um novo valor para o piso salarial em 2005. Eu acho que poderíamos evitar, porque nasceria todo um debate que a LDO provocou, no sentido de que tenhamos uma justiça, um sentido maior de justiça nesse debate, evitar aquela improvisação, aquele debate mais emocional. Tudo isso se nós tivéssemos essa base mínima que é oferecida, né? E eu acho que nessa terça-feira nós vamos votar a LDO, se não votar na terça, será votado na quarta, ou até mesmo na quinta, contanto que a comissão, na próxima semana, cumpra a sua obrigação de votar a lei de diretrizes orçamentárias.
A líder do PT no Senado, Ideli Salvati, disse que a votação da LDO vai ser adiada por alguns dias. Olha, nós estamos tentando construir esse calendário alternativo até como forma de não ter nenhuma possibilidade de convocação extraordinária ou de entrada em recesso sem que as matérias importantes, relevantes para o nosso país, sejam votadas. É a não votação da LDO de imediato que permitirá construir o calendário com as votações das matérias importantes. Mas nós também fomos ouvir outros parlamentares a respeito da LDO. E antes de buscar o comentário de nosso entrevistado, vamos ouvi-los. Nós achamos que a lei de diretrizes orçamentárias é fundamental porque traça as diretrizes, as normas, traça o direcionamento do Brasil para o próximo ano. E sem esta lei de diretrizes orçamentárias não será possível aprovar o próprio orçamento do próximo ano, que é condição sine qua non para que ele tenha validade e ganhe vigência no ano de 2005. Vincular o salário mínimo ao PIB é sempre um avanço. O problema é se o PIB ficar estagnado 3 ou 4 anos ou até cair. Aí o salário não terá aumento real, terá reajuste corretivo da inflação apenas. É até uma lei importantíssima e ao mesmo tempo preliminar. Por quê? Porque se você não tem LDO, como é que você faz o orçamento da União? Seguramente a LDO merece a nossa responsabilidade, a nossa participação política para ser votada pelo interesse do Brasil e pelas travas constitucionais que ela gera ao parlamento caso não seja votada. Creio que se houver necessidade de estender, aí sim eu temo de que se vote a LDO, mas que os demais projetos não se votem. Eu prefiro acreditar que no acordo de liderança se vença tudo numa semana, mas se prorrogar, aí do meu ponto de vista é uma temeridade. Bem, ouvimos aí vários de seus pares no Congresso Nacional, senador. Que comentário o senhor tem sobre a LDO? O que o senhor reivindica para o orçamento de 2005? Olha, ainda bem que nós debatemos a LDO. Eu acho que a debatemos até com um pouco de atraso. No fundo, todos esses projetos são votados apressadamente. E em vez do Congresso examinar esse projeto com antecedência, dando tempo para uma discussão mais ampla, acaba que se quer pressa para votar um projeto que é a perspectiva de Brasil no futuro. É o projeto que estabelece o que queremos para o nosso desenvolvimento. Então eu entendo que vamos cometer um erro. Na semana que vem estaremos votando a LDO. O recesso virá após a votação e certamente será votado sem discussão. Será votado como em muitos outros anos, apenas para entrarmos em recesso. Eu lamento, até porque o tempo houve para ser discutido com mais profundidade, até com a nação brasileira. Nós vamos votar uma peça importantíssima que o país não conhece. Teoricamente, esse é o objetivo da LDO, né? Discutir com a sociedade. Também, mas não houve discussão. Não houve tempo para se fazer uma discussão mais ampla do que queremos, qual é o futuro do Brasil, quais são os investimentos prioritários, o que queremos, inclusive, como foi colocado, como vamos estabelecer um crescimento do salário mínimo tão importante para o país, o crescimento de salários. Então, eu entendo que nós vamos mais uma vez cometer esse erro. O Congresso sempre comete esse erro de votar LDO, de votar o orçamento, sempre nos finais dos semestres e sempre sem uma grande discussão, sempre com aquela pressa de terminar e entrar em recesso. Eu sei que a semana que vem estaremos votando a LDO, sei que entraremos em recesso após essa votação, é essencial que se vote antes de entrar em recesso. E o que vai acontecer? Muitos parlamentares estarão ausentes, porque já entramos no mês de julho, e a discussão, a nação não vai participar. Muito bem, então já fica o compromisso de voltarmos a discutir orçamento quando da elaboração do orçamento no segundo semestre. E para isso, com certeza, vamos contar com a presença do senador Paulo Otávio. Mas nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. Sindicalismo cidadão em defesa dos servidores, dos serviços públicos e dos usuários. 22 federações filiadas, mais de 700 sindicatos filiados. CSPB, entidade forte, independente, definitiva e de luta. Bem,
Estamos de volta com o seu Público Notório. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o senador Paulo Otávio, do PFL do Distrito Federal, comentando conosco vários temas. E o tema desse bloco nós vamos comentar sobre um aniversário extremamente polêmico que aconteceu nessa semana. É que no último dia 1º, o Plano Real fez 10 anos. Muita gente comemorou, muita gente falou mal, e nós podemos dizer que, na média, o Plano Real foi um plano bem concebido para os fins que propôs, que atendeu aos seus propósitos no início, mas que começa a fazer água agora depois de 10 anos. Por exemplo, os indicadores de desenvolvimento econômico, aqueles chamados indicadores sociais, são extremamente defasados. E, para introduzir essa matéria, nós fomos ouvir a opinião do Congresso Nacional a esse respeito. Vamos ao tema. Eu acho que houve, obviamente, o resultado muito bom, excelente de estabilização, não tínhamos aquela inflação enlouquecida, mas as demais prioridades econômicas e sociais se agravaram, pioraram enormemente. Então, por exemplo, o crescimento econômico, a distribuição de renda, a renda média do trabalhador, tudo isso caiu. O desemprego aumentou, o endividamento público aumentou, a carga tributária aumentou muito. Quer dizer, uma soma de resultados desastrosos. Eu acho que o Plano Real veio no momento certo, deu equilíbrio à nossa moeda, controlou a inflação, portanto, reduziu o processo que vinha sendo violento de achatamento salarial, da diminuição muito forte do poder aquisitivo. É lógico que é preciso fazer ajustes, é preciso fazer medidas outras que possam ajudar ao eixo principal do que foi feito, mas que realmente foi positivo, não há dúvida. Olha, o balanço que eu faria é que o Plano Real, ele atingiu parte das metas. Por que parte? Ele foi importante na política de combate à inflação. Isso ninguém pode negar. Mas no campo da fonte geradora de emprego, ele não avançou. Pelo contrário, o desemprego no Brasil só aumentou no longo desses últimos 10 anos. Quanto à questão da distribuição de renda, também ele não conseguiu avançar. Tanto que o servidor público ficou 9 anos sem um centavo de reajuste, e se você analisar todas as categorias, não tiveram sequer a recomposição pela inflação do período. Bem, a questão é essa. Então, a hiperinflação está dominada, mas em contrapartida, o desemprego aumentou nos 10 anos, a renda caiu. Nós tivemos agora no ano passado indicadores que indicam que até o trabalho infantil aumentou. E aí, senador, o Plano Real foi bom ou não foi lá essas coisas para o Brasil? Olha, eu acho que ele cumpriu o seu papel. Principalmente o senhor, que é um grande empregador, né? E o principal tema hoje é emprego de renda. Olha, eu fico imaginando o que teria acontecido com o Brasil se nós continuássemos com a inflação galopante que vivíamos há 10 anos atrás. E a inflação, ela sempre corroeu muito o salário do trabalhador, né? Porque o trabalhador que não tinha o seu salário mensalmente reajustado, ele tinha no seu dia a dia, na sua vida, entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês, uma diferença gritante, porque os produtos todos aumentavam. Então, chegava ao final do mês, numa inflação de quase 10% ao mês, ele perdia 10% do seu salário. Então, o que houve com o Plano Real de positivo? O trabalhador teve, né, a perspectiva de ter um planejamento econômico de sua vida. O que nós temos que analisar de uma forma negativa no Plano Real é que nesses 10 anos o Brasil não investiu. A dívida aumentou de 140 bilhões para quase 800 bilhões. 900, a dívida interna, a dívida externa aumentou também. Né? O Brasil não investiu em infraestrutura, né? O Brasil ficou limitado a fazer o seu ajuste fiscal, né? E esse ajuste fiscal fez com que pagássemos pontualmente os juros durante esses últimos 10 anos, mas mesmo pagando os juros, a dívida aumentou. Então a situação econômica do Brasil é triste, porque hoje, apesar do Brasil ter superávit, apesar do Brasil ter uma arrecadação extraordinária, até porque a carga tributária aumentou, né? Chegamos agora a 40% do PIB, né? Nós
não estamos pagando a dívida. Nós simplesmente nos limitamos a pagar os juros da dívida. A dívida continua lá. E essa é a grande preocupação, porque tudo aquilo que o brasileiro poderia estar ganhando em qualidade de vida, com boas estradas, boas escolas, bons hospitais, o Brasil não ganha, porque o Brasil tem que pagar quase que 50% do que arrecada de impostos de juros. Então hoje nós vivemos uma situação de muita dificuldade. Mas comemorar 10 anos de Plano Real, devemos comemorar ou não? Seria pior se não tivesse havido o Plano Real? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele veio em boa hora, deu perspectiva, deu uma certa tranquilidade, e o Brasil viveu 10 anos. O que seria que no percurso, porque tá nas próprias, eu tenho aqui em mãos uma estatística do Diese que mostra nitidamente que num primeiro momento o Plano Real foi fomentador de emprego, o desenvolvimento se mostrou forte e hoje decaiu desse ponto. Onde foi nesse percurso aí que o Plano Real perdeu seu rumo? O Plano Real perdeu o seu rumo para o trabalhador, principalmente, para o servidor público, por exemplo, quando as tarifas públicas foram reajustadas acima dos ganhos salariais. O Plano Real perdeu o seu ponto quando eu estava brincando aqui e perguntando o preço do frango. Quando o frango, que era um símbolo do Plano Real, custava R$1 o quilo, passou hoje a R$ 2,45, R$ 2,50, entendeu? Então, aumentando em algumas vezes os salários. O Plano Real perdeu seu sentido quando os salários não foram aumentados. Se nós observarmos esses últimos 10 anos, no próprio servidor público, que você também representa, João Domingos, o reajuste foi ínfimo. Nós chegamos, mesmo a lei mandando que tivesse um reajuste de 1% ao ano, mínimo, o governo, até para isso, protelou em alguns momentos, sob o meu protesto constante. Então, eu acho que não houve... Tentando um dado, o salário mínimo cresceu o aumento real de 20%, exatamente. 25% em todo esse então, período. Durante esse e tempo... a tarifa pública cresceu 214%. Durante esse tempo todo, houve tanto é que hoje, as empresas, por exemplo, elas nem trabalham mais com salário mínimo, porque o salário mínimo ficou muito aquém do que o trabalhador merece receber. Hoje é uma referência que ficou mais para casos das cidades pequenas, de salários bem vistos, porque hoje ganhar um salário mínimo é uma condição de não sobrevivência. Então nós temos que ter a consciência de que o salário mínimo é muito pequeno. Até a minha proposta de salário mínimo sempre foi, nos últimos anos, de $100. Agora apresentamos uma emenda de R$330. Emenda essa que apresentamos e defendemos no Congresso Nacional. Eu acho que 260 é muito pouco. Então, analisando o Plano Real, eu acho que o Brasil, mal ou bem, poderia estar pior se não tivesse havido um plano que naquele momento tão delicado da vida política brasileira foi construído e foi apoiado pela população. O que é importante é que a sociedade brasileira acreditou. O brasileiro realmente ele é um otimista constante e acreditou no Plano Real. Hoje, se fizer um balanço dos 10 anos que se passaram, nós temos que dizer que houve uma certa tranquilidade nesses últimos 10 anos, apesar do trabalhador ter sido sacrificado, do servidor público, na minha visão, que foi o mais sacrificado. Sem dúvida. De todos os perdedores do Plano Real, eu acho que o maior foi o servidor público. É até engraçado, quando eu vejo que as tarifas públicas aumentaram 240% e o servidor não teve um aumento. Um centavo de aumento real. De quase. Teve algumas pequenas aumentos em algumas categorias, mas no global, o aumento nos últimos 10 anos foi ínfimo. Então, as tarifas públicas aumentam e o servidor não ganha aumento de salário. Então, isso inexplicável. Agora, senador, eu queria ouvir também uma opinião do senhor a respeito do Plano Real, num aspecto diferente. É que ele é altamente concentrador de renda. Mas nós vamos fazê-lo daqui um minutinho. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com esse assunto. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB. Sindicalismo cidadão em defesa dos servidores, dos serviços públicos e dos usuários. 22 federações filiadas, mais de 700 sindicatos filiados. CSPB, entidade forte, independente, definitiva e de luta.
Estamos de volta com o Público Notório. Lembrando que você pode e deve participar do Público Notório. Você pode fazê-lo por fax ou pelo telefone 0 operadora 61 321 1408 ou pelo endereço eletrônico publiconotorio@cspb.org.br ou ainda pelo site www.cspb.org.br. Ali você entra no link do Público Notório, dá sua sugestão e aproveita e confere os principais momentos desse programa. Bem, senador, para concluir, fechar esse tema do aniversário do Real, eu tenho em mãos uma pesquisa que indica que depois do Plano Real, o Brasil tem hoje, no mínimo, 6 novos bilionários. E, em contrapartida, tem cerca de 6 milhões de novos pobres, pessoal abaixo da linha de pobreza. Isso indica, portanto, que o plano é altamente concentrador de renda. Eu queria, em breves palavras do senhor. O Plano Real tem conserto ou nós vamos ter que revolucionar tudo de novo? Olha, não se conserta um país de um dia para outro. Então, é necessário um grande planejamento. O que eu observo que falta à nação brasileira hoje é um projeto de país. Eu não sei o rumo que o governo pretende dar ao Brasil. Eu vejo só um esforço enorme para fazer um ajuste fiscal, não vejo perspectiva a curto prazo. Vejo que nós temos que pagar nossas contas em dia, a dívida aumentou, e o comprometimento é total. E isso faz com que o Brasil não invista em infraestrutura, que tanto precisa. Isso faz com que o Brasil não dê alternativas de emprego. Então, hoje, os empregos que foram anunciados não estão sendo gerados. E esse é o fator que mais me preocupa, porque o homem desempregado, ele, logicamente, chega a uma grande crise social. E, em relação ao problema dos bilionários, o que eu vejo é o seguinte: durante esse tempo todo ganhou dinheiro quem apostou na especulação financeira. Então, quem investiu em especulação financeira, porque com os juros pagos no Brasil são extraordinários. Você observa que os lucros dos bancos são extraordinários. Bancos brasileiros tiveram os maiores lucros dos últimos tempos. Isso mostra que o modelo que nós adotamos é de concentração de rendas, principalmente nos investidores financeiros. O que não leva a nada, porque o Brasil precisa de empreendedores, de pessoas que possam criar empreendimentos e gerar empregos através desses empreendimentos. Mas nos últimos anos, na última década, o Brasil valorizou principalmente quem investiu no mercado financeiro, quem investiu em bancos, quem investiu em financeiras. E isso é ruim. O país não cresce assim. Senador, sabidamente,